Oi, gente! No vídeo de hoje, essa vai ser a decoração que eu vou ensinar pra vocês. O tema Gary, né, do Bob Esponja. E eu achei que ficou muito lindo esse detalhe que a gente fez com espátula. Então, bora lá, que hoje eu vou ensinar essa decoração desse vídeo. Tem o meu chantilly aqui que tá super poroso. Só que eu não vou hidratar, eu só vou colocar o corante, porque eu deixei ele descansar. Eu bati, deixei ele descansar por 20 minutinhos. E aí, já ficou no ponto perfeito. Tô mostrando pra vocês que o meu bolo tá bem molhadinho, ó. Essa massa que eu tô utilizando é a pão de ló, viu, gente? A pão de ló me permite deixar o bolo bem mais molhadinho do que a amanteigada ou a chiffon. Por isso que essa massa é a minha predileta. Olha pra vocês verem, eu apoio e pressiono, ó, tá bem molhadinho. Então, pra aquele cliente que gosta de um bolo mais molhadinho, essa massa pão de ló é a ideal, ela é perfeita, tá? Lembrando que a parte de baixo, gente, a gente sempre molha um pouquinho a mais, porque é ela que vai sustentar todo o peso. Então, a gente sempre molha um pouquinho, molha um pouco menos, né? Molha um pouco menos, em vista das outras. Aí, eu coloquei aqui o meu chantilly, fiz um azul mais clarinho. Eu vou fazer 2 tonalidades de azul. Um azul mais clarinho, com bem pouquinhas gotas mesmo de corante. Utilizei o corante da Fab. E aí, com a manga, eu venho colocando. Eu gosto muito, já falei aqui várias vezes, eu gosto muito de trabalhar com a manga, de confeitar, porque, gente, facilita demais na hora de alisar, tá? Ajuda demais mesmo. E aí, na parte de cima, eu fiz uma segunda tonalidade, um azul mais escuro. Aí, eu coloquei mais algumas gotinhas de corante azul, pra ficar essa tonalidade mais escura. Uma dica que eu dou pra vocês, na hora que aplicar o chantilly, tá vendo essa última parte que eu tô aplicando agora? Sempre aplica, ó, pra ficar um pouquinho mais acima, tá vendo? Um pouquinho mais acima da massa. Aí, agora, eu vou aplicar aqui por dentro. Por que eu gosto de aplicar um pouquinho mais acima da altura da massa? Porque assim, na hora de eu fazer a quina, vai ser bem mais fácil. Vai facilitar na hora de eu fazer a quina e ficar mais certinho o bolo. Tá? Então, façam isso aí pra vocês... Vocês vão gostar pra ficar mais fácil, pra facilitar na hora de fazer a quina. Vim alisando aqui a parte de cima. E olha, gente, esse chantilly não foi hidratado, só deixei descansar mesmo. Olha como é que ele já tá aí. Uma textura bem legal. Já vai economizar aí, né? Chantilly, leite condensado, o que for que a pessoa utilizar para hidratar. Essa espátula que eu vou estar utilizando, ela é uma espátula raspadora de chocolate, tá? É aquelas que o pessoal usa muito para chocolate. Eu gosto muito dela também, gente. Ela, quando eu comecei com uma dessa. Eu acho ela também muito prática mesmo essa espátula. Eu gosto bastante. Posicionei certinho, mãozinha parada, tá vendo? Eu só vou movimentando a outra mão que tá girando a bailarina. É uma dica importante também, a gente não fica movimentando a mão com a espátula, tá? A mão que tá com a espátula tem que ficar paradinha. Alisei aí, agora a gente vai pra parte de tirar o excesso, ó. Eu vou sempre com a espátula inclinada, vou raspando e limpando para tirar o excesso. Lembrando que esse processo é um processo de muita paciência, porque realmente é muito trabalhoso, gente. A gente vê lá naqueles vídeos rapidão, e olha que esse vídeo ainda tá acelerado, tá? A gente vê lá naqueles vídeos rapidão achando que é rápido, mas não é. Realmente demora bastante. Mas super que compensa, né? Porque a gente vê o resultado final assim, vê que ficou bem bacana, então compensa toda a demora que a gente leva, tá? Geralmente, dependendo da decoração, eu levo em torno de 30 minutinhos, 40 minutos. Esse aqui, eu acho que eu levei em torno assim, de uns 40 minutos para decorar, porque ele não tinha acabamento em bico, que acabamento em bico geralmente é mais chatinho de se trabalhar, né? Então, essa era uma decoração mais simples, eu acho que eu gastei uns 40 minutinhos. Esse bolo foi o aro 10x15, tá? É um bolinho, assim, geralmente que me rende aqui de 1,5 kg a 2 quilos. Esse aqui foi quase 2 quilos, tá? O recheio dele foi o recheio de laca Oreo. Já tem vídeo aqui no canal ensinando esse recheio de laca Oreo, que é maravilhoso, tá? Então, quem quiser pode dar uma olhadinha aqui depois no vídeo do recheio laca Oreo. Aí, ó, fui tirando o excesso das quinas, porque, gente, uma quina bem bonitinha, sabe, bem perfeitinha, faz toda a diferença aí no seu bolo. Ó, sempre tirando o excesso e limpando a espátula.
Essa decoração que a gente vai fazer vai ser com a própria espátula, tá? Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Vou pegar só a pontinha da espátula, vou posicionar. E aí, nessa hora, não pressione muito, tá, gente? Pressione bem devagar, não coloca muita pressão na espátula pra não afundar demais no bolo, pra ficar mais delicado. E aí, eu vou pressionar, vou girar a bailarina. Ó, eu tô girando a bailarina e vou fazendo movimentos de onda com a espátula. Movimentos bem suaves, levantando e descendo a espátula, tá? Movimentos bem suaves. Lembrando que aqui o vídeo tá acelerado ainda, então tô fazendo mais lento que isso aí, tá? Ó, movimentos de ondinha até chegar no topo do meu bolo. Eu vou fazendo o mesmo movimento. E olha que lindo que fica esse detalhe. Perdão, gente. Agora, para deixar um efeito assim cintilante no meu bolo, que é tema fundo do mar. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou pegar o pozinho aqui cintilante da Fab, tá? Lembrando que quando a gente vai usar o pozinho, a gente precisa também, nem sempre, né? Mas a maioria das vezes a gente precisa do álcool de cereais. E eu tô utilizando a solução alcoólica da Fab. Também se você não tiver essa solução alcoólica, gente, você pode estar usando pinga, tá? Que funciona do mesmo jeito. Aí eu vou colocar o canudinho, porque quando a gente utiliza a solução alcoólica, a gente precisa do canudo, porque é líquido. E aí você vai fazendo um teste. Se você vê que tá escorrendo, é porque tem que colocar mais pozinho. Se estiver escorrendo demais, você coloca mais pozinho, tá? E se você vê que tá muito grosso, coloca mais um pouquinho de solução alcoólica. E aí eu vou borrifando, ó, a bombinha tem que ficar reta, e eu borrifo por todo o bolo. Depois eu vou utilizar o glitter. Quando a gente utiliza glitter, não precisa do canudinho, tá? Glitter não precisa do canudinho, só quando vai ter álcool de cereais. Agora a gente vai fazer um detalhe aqui bem bacana, que é pra ficar tipo aquele detalhe de espuma do mar aí, né? Das ondinhas. E aí eu peguei um saquinho pequeno, cortei bem pequenininho a pontinha dele, ó, e fui fazendo aqui, tipo ondinhas aqui, ó. Eu vou fazer por todo o bolo. Gente, esse detalhe, falo a verdade pra vocês, fez toda a diferença no meu bolo. Ficou muito lindo com esse detalhe aí. Eu peguei o chantilly branco mesmo, coloquei na manguinha de confeitar, cortei o bico bem pequenininho e fui fazendo aí, ó, ondinhas. E depois a gente vai dar um detalhe ainda nessas ondas, tá, gente? Ó, fui fazendo bem aleatório mesmo, nada muito certinho aí. E aí eu vou precisar de um pincel. Quanto mais o pincel for firme, durinho, não seja tão fofinho, melhor é. Esse meu, ele era bem macio, então dá um pouquinho mais de trabalho. Aí, o que você vai fazer? Você vai puxando pra baixo, ó. Você vai batendo no chantilly, mas puxando levemente pra baixo, ó. Vai dando batidinhas e puxando pra baixo, que vai formar aí, tipo como se fosse uma espuminha das ondas. Fica um detalhe bem bacana. Ó, com bastante paciência, você vai dando batidinhas e puxando pra baixo. E olha que legal que vai ficando. Agora, pra finalizar, eu vou colocar o topo, que é a hora pra mim a hora melhor que dá o detalhe no bolo, mas também muito tensa pra mim, porque, nossa, se errar ali, dependendo, pra você tirar o topper pra colocar de novo, vai acabar estragando o bolo, né? Mas deu certo. Olha como que ficou, gente. Olha que lindo que ficou esse bolo. Eu também coloquei depois um pouquinho de amendoim. Bati um pouquinho de amendoim e coloquei na borda amendoim com leite em pó. E coloquei na bordinha pra formar tipo uma areinha, gente. E olha que gracinha que ficou esse bolo. Ficou uma fofura, não ficou? E uma técnica bem simples e fácil, que foi a técnica do espatulado. E ficou lindo demais esse bolo com essa técnica simples, principalmente para quem tá começando aí. É uma técnica muito fácil de fazer. Espero que tenha gostado. Beijo!